Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Cyberpunk, de Um Ninguém à Lenda. Capítulo 41. Missão de escolta. Após confirmarem a recompensa de 300 mil edis, Carl, Jack e Oliver leram atentamente os detalhes da missão. Como se tratava de uma situação de vida ou morte, prestaram muita atenção, mas as informações fornecidas estavam longe de ser tão generosas quanto a recompensa. Eram surpreendentemente simples. É só isso que existe? Oliver olhou para Carl, suspeitando que ele pudesse ter perdido parte da mensagem ao compartilhá-la. Isto é tudo. Carl olhou fixamente para a breve descrição da missão. Depois de pensar por um momento, ele se virou para Jack. O que você acha, Jack? Não será fácil. Eu me sinto da mesma forma. A missão em si não era necessariamente complicada. Resumindo, eles deveriam se encontrar em um local com outros mercenários contratados por diferentes intermediários, trabalhar em conjunto com os guarda-costas pessoais do alvo e proteger alguém. O horário marcado era às 9 horas da manhã do dia seguinte, e a missão exigia que eles escoltassem o alvo do porto de Watson Arasaka Waterfront até a Torre Campeki na Avenida Califórnia, em Little China, Watson, dentro de 2 horas. A localização, a recompensa e os objetivos gerais estavam claros, mas faltava qualquer informação sobre o alvo. Embora mercenários normalmente só precisassem saber o pagamento, a localização e os detalhes da missão, este pedido era suspeitosamente vago. O fato de que eles trabalhariam ao lado de outros mercenários e guarda-costas contratados dava a impressão de ser uma potencial armadilha mortal. Há 80% de chance de estarem esperando problemas e nos quererem como bucha de canhão. Nem chega a 80%, são 100%, acrescentou Jack. Tanto Jack quanto Oliver, que conheciam bem o funcionamento do corpo de bombeiros, recorreram a Carl. Como de costume, foi Carl quem decidiu se aceitaria o contrato. Ele refletiu sobre o assunto por um instante antes de acenar com a cabeça para Oliver e Jack. Ele havia decidido aceitar. Havia alguns motivos. Primeiro, este foi o primeiro trabalho de verdade que o contato deles havia enviado. Era finalmente uma chance de construir sua reputação, e deixá-la passar seria um desperdício. Em segundo lugar, o dinheiro era bom demais. O retorno era alto o suficiente para justificar o risco. E terceiro, Carl já havia trabalhado como guarda-costas uma vez. Ele imaginou que, com sua experiência anterior, fazer isso novamente não seria um problema. Vamos aceitar. Faraday disse que ele mesmo nos buscará para o trabalho. Então nós arriscamos nossas vidas nessa missão suicida, e ele simplesmente faz o papel de motorista e fica com a parte dele? Oliver balançou a cabeça, claramente pouco impressionado com os intermediários em geral. Para ser justo, pelo menos ele nos conseguiu este emprego. O fato de ele ter conseguido um trabalho tão lucrativo para nós significa que ele mereceu a sua parte. Carl tinha uma compreensão clara de como as coisas funcionavam. Na realidade, a equipe deles ainda não era muito conhecida. Se Faraday tinha os contatos para realizar um trabalho suicida tão bem pago como esse, isso por si só já era impressionante. No entanto, se eu descobrir mais tarde que ele omitiu detalhes cruciais sobre esta missão, eu o matarei. Dividir o pagamento era uma coisa, conexões e poder de fogo tinham seu valor, e as negociações eram justas. Mas esconder informações? Isso era outra história. Em relação aos solucionadores de problemas, isso basta, o que importa é a missão. Oliver tinha algumas dúvidas sobre a localização da missão. Pensando bem, por que a missão está acontecendo no porto de transporte marítimo da Arasaka? Aquele lugar é proibido para pessoas de fora, exceto para funcionários da Arasaka. Isso significa que a pessoa que estamos escoltando é da Arasaka? Pode ser. Jack não pareceu se importar. Se estamos protegendo uma corporação, então estamos protegendo uma corporação. Contanto que nos paguem o suficiente, não me importo de tapar o nariz e fazer o trabalho. Não, não é isso que estou querendo saber. Oliver explicou. Eu já te contei antes, né? Eu sei um pouco sobre o Faraday como intermediário. Vários caras da gangue da Sexta Rua já aceitaram trabalhos dele. E sempre rolou um boato na gangue de que o Faraday trabalha para a Militech. Mas agora, aqui estamos nós, aceitando um trabalho no território da Arasaka, possivelmente escoltando um VIP da Arasaka. Isso não te parece estranho? Nos Estados Unidos, ou melhor, no mundo inteiro, todos sabiam que a Arasaka e a Militech eram rivais. As duas megacorporações chegaram a travar um conflito em escala global no passado, a Quarta Guerra Corporativa. E agora, um intermediário com supostos laços com a Militech estava ajudando a Arasaka? De qualquer forma que se olhasse, era estranho. É definitivamente suspeito, admitiu Carl. Mas não temos mais informações. Trabalho é trabalho, vamos apenas fazer o que nos foi contratado para fazer. Toda essa fofoca corporativa não nos diz respeito, certo? Verdadeiro. Oliver concordou. Pensar demais nisso só dá dor de cabeça. Não é como se a política corporativa fosse nos envolver, nós, mercenários de baixo escalão. Vamos apenas cumprir a missão. Aliás, já que vamos trabalhar com outros mercenários contratados por diferentes intermediários, você acha que vamos encontrar algum contato útil? Talvez possamos usar isso para nos conectar com os intermediários deles também? Qual é o seu plano, Oliver? Você está querendo contratar mais intermediários e conseguir mais trabalhos? É exatamente isso que estou pensando. Quanto mais empregos, mais turbulências. Carl levantou-se do sofá no Afterlife e foi até o bar para se despedir de Mama Wells. Ele, Jack e Oliver planejavam comprar alguns suprimentos antes de voltarem para o apartamento de Oliver para uma conversa mais detalhada. Sei que vocês três estão prestes a assumir uma grande tarefa.
Tenham cuidado, cara. Oliver, e você, Jack, fique de olho neles. Eu sei, mamãe. Jack bateu no peito com confiança. Enquanto eu estiver por perto, nada vai acontecer com eles. E não se esqueça de cuidar de si também. Vou sim, mamãe. Se cuide também. Depois de se despedirem de Mama Wells, os três entraram no Chevalier Trax 388 Jefferson de cara, estacionado não muito longe do além. Oliver, por hábito, deslizou para o banco do motorista. Mas 2 segundos depois, de repente percebeu algo. Espere um segundo, este é o seu carro, cara. Por que diabo sou eu quem está dirigindo tanto na ida quanto na volta? Não estou com vontade de dirigir. Cara jogou a chave de acesso do veículo para ele, e seu raciocínio foi tão convincente que Oliver, apesar de um leve tremor no canto da boca, pegou a chave sem questionar. Afinal de contas, o Chevalier Trax era um carro excelente, e Oliver realmente gostava de dirigi-lo. Assim que o motor ganhou vida, Cara se viu perdido em pensamentos. De alguma forma, todas as peças em sua mente começaram a se conectar. Capítulo 42. Agora as coisas estão ficando interessantes. A maior habilidade de Carol, o que quase poderia ser chamado de seu poder especial, era seu talento para fazer conexões e tirar conclusões. Agora, ao refletir sobre tudo o que havia presenciado desde sua chegada em 2075, ele começou a juntar as peças dos eventos em uma única narrativa coerente, conectando cada informação que lhe parecia relevante. Primeiro, ele começou com os bens roubados. A gangue Maelstrom causou problemas em Kabuki, território dos Tiger Claws. A Maelstrom sequestrou uma carga transportada pela gangue da Sexta Rua através de Watson. A Maelstrom também sequestrou uma carga pertencente à empresa de Blanca em Watson. Um agente de campo da Militech interrogou o velho o hoje sobre cargas de Eivode para o centro da cidade, o que significa que a Militech também perdeu carga. Vamos parar por um momento. Em qual empresa Blanca trabalha mesmo? Carl enviou uma mensagem para Blanca perguntando em qual empresa ela trabalhava. Por quê? Você está querendo fazer outro trabalho para mim? Eu aprecio mercenários como você. Só estou tentando entender a trajetória do meu empregador. Considere isso como networking. Qual é o problema desse interesse repentino? Você ouviu alguma coisa do Faraday? Ao que parecia, Blanca tinha algum tempo livre, então, depois de trocar algumas mensagens informais, ela finalmente revelou a informação. Embora nunca tivesse sido exatamente um segredo, Cara simplesmente nunca havia perguntado antes. Ela trabalhava para a Militech. Isso significa que o agente da Militech que interrogava o velho sobre a carga roubada poderia muito bem estar investigando o mesmo incidente em que Blanca se envolveu quando vendia informações sobre transporte. A cronologia coincidia. Cara lembrou que Juanito, subordinado e rival de Blanca, havia dito naquela época. Podem destruir as provas desta remessa o quanto quiserem, tenho muito mais de onde vieram essas. As informações de envio que Carol, Oliver e Jack destruíram estavam relacionadas ao primeiro contrato de Blanca com eles. Se Juanito disse que tinha mais, isso significa que a venda de dados de rotas de veículos por Blanca não foi um caso isolado, era algo contínuo. E o comprador anterior dela? Redemoinho. Isso significava que se a remessa da Militech de Eivode para o centro da cidade tivesse sido sequestrada, era muito provável que a Maelstrom fosse a responsável. Afinal, Watson ficava bem ao lado do centro da cidade. E se fosse esse o caso, as coisas começavam a ficar muito preocupantes. Resumindo, Maelstrom tinha irritado os Tiger Claws. Maelstrom tinha irritado a gangue da Sexta Rua. Maelstrom tinha irritado a Militech. Se eles também estivessem roubando cargas em Eivode, isso significaria que poderiam ter irritado os Valentinos também. É verdade, Maelstrom estava cheio de lunáticos cibernéticos psicóticos, mas até mesmo os lunáticos entendiam o conceito de morte. Se eles não estivessem tentando se matar deliberadamente, isso significava que devia haver um propósito mais profundo por trás de seus sequestros desenfreados. Ao relembrar a missão de Blanca, Cara se lembrou de que a carga roubada por Maelstrom foi entregue casualmente a um capanga de nível médio chamado Demon. Isso sugeria que eles não estavam particularmente interessados nas próprias remessas. Então, o que eles queriam? De repente, a mente de Cara voltou à missão em que resgataram um refém dos Caos. Aquele em que encontraram os esquemas da Akpa. Em Night City, todos sabiam que Maelstrom e os Caos tinham uma relação especial. Maelstrom adorava modificações cibernéticas e frequentemente vendia suas peças antigas, ou os corpos de membros caídos, aos Caos em troca de dinheiro. Então, se essas imagens da Akpa vieram de um chip extraído de um membro falecido da Maelstrom, existia alguma ligação? Ou será que foi apenas uma coincidência? Cara vasculhou sua memória em busca de qualquer outra coisa relacionada a essas gangues. E então a ficha caiu. O psicopata cibernético de alguns dias atrás. Cara se lembrava nitidamente dele murmurando a palavra garras de tigre antes de enlouquecer. E por um breve momento, quando ele disse aquele nome, sua mente pareceu lúcida. As garras de tigre significavam algo para ele, algo importante o suficiente para tirá-lo da psicose cibernética, ainda que por um segundo. E onde ocorreu esse ataque cibernético psicopata? Kabuki. Território das garras de tigre. Esse mesmo psicopata cibernético carregava um fragmento de informação que continha uma mensagem enigmática. A flor de cerejeira, fruto do crisântemo e da rosa, chegou à cidade da luz noturna. Os Tiger Claws eram uma gangue predominantemente japonesa, profundamente ligada às suas raízes culturais. Seu uso da linguagem frequentemente seguia convenções japonesas.
Então, Cara analisou a mensagem levando isso em consideração. O Japão não tinha uma flor nacional oficial, mas havia duas que eram comumente reconhecidas como símbolos da nação. O crisântemo, símbolo do imperador e da nobreza. A flor de cerejeira, um símbolo do povo comum. Se as flores estivessem sendo usadas metaforicamente para representar status, então o crisântemo provavelmente se referia a alguém de alta posição social, enquanto a flor de cerejeira representava uma pessoa comum. E a rosa? As rosas eram a flor nacional dos Estados Unidos. Cara sentiu que tinha descoberto algo importante. Se ele interpretasse a metáfora da flor dessa maneira, significaria que um nobre japonês e um americano tiveram um filho. No entanto, como um dos pais era americano, essa criança, que antes poderia ter sido considerada nobre, agora era vista apenas como mais um plebeu. E essa flor de cerejeira, alguém de ascendência japonesa, já havia chegado a Night City, pelo menos de acordo com as informações encontradas sobre o ciberpsicopata, que provavelmente tinha ligações com os Tiger Claws ou era, de fato, um ex-membro deles. Os Tiger Claws eram uma gangue japonesa, e a única razão pela qual podiam agir livremente em Night City era porque tinham apoio corporativo. Nenhuma gangue conseguiria operar nessa escala sem algum tipo de influência corporativa. Assim como a gangue da Sexta Rua, onde Oliver costumava fazer parte, trabalhava para intermediários apoiados pela Militech, e a própria gangue foi originalmente formada por veteranos americanos, os Tiger Claws também tinham seu próprio benfeitor, Arasaka. E agora, essa próxima missão de escolta estava programada para começar em um porto controlado pela Arasaka em Watson, um local estritamente proibido para pessoas de fora. O objetivo era a proteção. Proteger quem? A flor de cerejeira? Se fosse esse o caso, por que um técnico ligado à Militech como Faraday estava cuidando do trabalho? A rosa? Será possível que a rosa, a planta-mãe americana, tenha sido a responsável por essa operação? Será que a rosa estava tentando proteger sua cria, a flor de cerejeira? Se essa teoria estivesse correta, então toda essa situação envolvia segredos que nunca deveriam ter sido revelados. Arasaka e Militech, inimigas declaradas, estavam pelo menos para este projeto específico trabalhando juntas? Quem quer que representasse esse crisântemo, devia ser alguém de altíssimo escalão. Quem quer que fosse a rosa, devia ser poderoso o suficiente para envolver a Militech nisso. E quem quer que fosse a flor de cerejeira devia ser extremamente importante. Importante o suficiente para que as duas corporações mais poderosas do mundo cooperassem temporariamente. Resumo. Maelstrom parece estar à procura de algo. Eles estão dispostos a entrar em conflito com todas as grandes gangues e corporações para conseguir o que querem. O provável alvo da escolta. Essa flor de cerejeira é alguém de imensa importância, ligado tanto a Arasaka quanto a Militech. Agora vamos analisar o panorama geral. Carga, contrabando, pessoas. Será que o verdadeiro alvo de Maelstrom é a flor de cerejeira? Se for esse o caso, de onde diabos eles tiraram a coragem para atacar alguém tão importante? Se essa flor de cerejeira era realmente tão especial a ponto de até mesmo a Militech e Arasaka estarem dispostas a colaborar, como a Maelstrom poderia pensar que sairia impune depois de atacá-los? A menos que, Cara lembrou-se de Blanca e Juanito. Assim como acontece com as lutas internas de poder na Militech, a Arasaka e seus aliados da Tiger Claws também podem não estar em sintonia. E se a Maelstrom tivesse sido realmente contratada, assim como Juanito os contratou para trair os segredos da Militech? Se havia traidores dentro da Militech, então também poderia haver traidores dentro da Arasaka. Pessoas que não concordaram com essa trégua temporária. Consideração final. Se a teoria de Carl estivesse correta, essa missão estava prestes a se transformar em algo muito maior do que apenas um trabalho de escolta. Ele mal podia esperar para ver se seu palpite estava correto. E se fosse? Akpa! Aí as coisas estavam prestes a ficar realmente interessantes. Capítulo 43. A missão começa. Tem bastante gente aqui. Finalmente chegou o dia do trabalho. Depois de serem deixados por seu contato Faraday, e após negociarem com o que claramente eram seguranças da Arasaka, Cara, Oliver e Jack receberam permissão para entrar em um armazém no porto costeiro da Arasaka, totalmente armados. Mas mesmo tendo chegado uma hora antes, ainda foram considerados um dos últimos a chegar, porque lá dentro já havia pelo menos outros 20 mercenários, equipados com todo tipo de implante cibernético e portando armas de fogo fortemente modificadas. Todos à espera. Sim, tem muita gente. Ao ouvir o comentário de Jack, Cara assentiu com a cabeça antes de examinar os mercenários com quem logo trabalhariam. Após uma análise minuciosa de seus equipamentos e armas, ele percebeu algo, reconheceu a maioria deles. Armadura subdérmica, lâminas de louva-a-Deus, submetralhadora Saratoga, pistolas Kenshin, revólveres Nova. Ah, Oliver, alguém mais tem um rifle de precisão SOR-22 igualzinho ao seu. Parece que temos alguns profissionais de verdade por aqui. Nenhuma dessas armas era barata, definitivamente fora do alcance de mercenários de baixo escalão. Mas fazia sentido, nenhum intermediário enviaria um delinquente de rua para uma missão de alto risco como essa. Não brinca. Oliver olhou para seu próprio SOR-22, depois para o Saratoga de Jack e por fim para o Kenshin de Cara. Se os três se misturassem com esse grupo, seria difícil distinguir seu esquadrão dos demais. 21, 22, 23. Cara, Oliver, contando conosco, são 26 mercenários. Se cada um vai receber 100 mil, quanto o cliente está pagando por este trabalho?
Você nem está levando em conta a comissão dos intermediários ou todos os outros custos. De qualquer forma, é um valor muito além do que podemos imaginar, Jack. Oliver não pôde deixar de se sentir um pouco sobrecarregado. A diferença entre as pessoas é maior do que a diferença entre os cães. Você já viu algum cachorro em Night City? Carol deu uma risadinha. Já vi muitos cachorros adoráveis. Na verdade, eu tinha um. Ah, é? Como é que eu nunca vi isso? Oliver mostrou o dedo do meio para ele. Cães corporativos não contam. Muito bem, vocês dois parem com isso. Acabou de aparecer mais uma pessoa. Parece familiar? Jack cutucou-os com o cotovelo, apontando para a entrada do armazém. Oliver e Carl se viraram para olhar e, como esperado, reconheceram um recém-chegado. Espere, isso não é. O mercenário loiro e musculoso, que carregava casualmente uma enorme metralhadora em uma das mãos, era alguém de quem Oliver se lembrava bem. O cara que estava do lado de fora da loja de Braindance, aquele que se meteu na briga. Lembro que ele tinha 2 colegas de equipe na época. O que aconteceu? Por que ele está sozinho? Pode ser que tenham morrido, ou talvez simplesmente não fossem bons o suficiente para esse trabalho. Cara não estava particularmente interessado, dando de ombros. Isto é Night City. Nada mais me surpreende. Assim que disse isso, o mercenário loiro os notou e, em vez de ignorá-los, caminhou diretamente em direção a eles. Ele está procurando encrenca? Esse foi o primeiro pensamento de Cara. Mas algo estava errado, não havia hostilidade em sua expressão. Na verdade, seu rosto demonstrava algo mais próximo de alívio. Vocês são Cara, Oliver e Jack, certo? Assim que o mercenário loiro chegou, chamou-os pelos nomes e se apresentou. Meu nome é Maine. Já trabalhei com o Faraday antes, mas ele só tinha 3 vagas para este trabalho, então aceitei outro contrato de intermediário. Quando a missão de escolta começar, quer se juntar a mim? Homem? Carl não respondeu imediatamente. Em vez disso, enviou uma mensagem rápida para Faraday para confirmar a identidade de Man. Assim que recebeu a confirmação, ele se pronunciou. Por que se juntar a nós? Este trabalho. Man olhou em volta para as outras equipes antes de voltar a olhar para Carl e os outros. Já que vocês têm alguma ligação com o Faraday, imaginei que seriam mais confiáveis. E sinceramente estou um pouco curioso sobre as habilidades de vocês. Trabalho com ele há algum tempo e nunca pensei que ele fosse preferir novatos à minha equipe. E também porque você está sozinho, não é? Cara percebeu imediatamente a verdadeira natureza do mercenário musculoso. Aceitar sozinho um trabalho de escolta bem remunerado e de alto risco era uma sentença de morte. Usar sua pequena conexão com Faraday para se juntar a alguém de confiança era apenas uma questão de bom senso. Para alguém que conseguiu se firmar como mercenário executando contratos de intermediação, Man claramente não era nenhum tolo. Sim, isso também. Ao perceber que Cara já havia entendido sua intenção, Man não se deu ao trabalho de escondê-la. Em vez disso, foi direto ao ponto. Então, qual é a sua opinião? Em que você é bom? Se precisar, posso absorver os tiros por você. Tenho armadura subcutânea completa e esta metralhadora pesada tipo 31. Posso segurar a linha de frente. Isso é suficiente? Posicionar-se na frente significava que o resto da equipe sempre teria uma visão clara de suas costas caso as coisas dessem errado. Mais do que suficiente. Carl estendeu a mão e Man a apertou. Ansioso para trabalharmos juntos. Igualmente. Capitão. Pode me chamar de Kaká. Considere isso um codinome. Agora que Man fazia parte temporariamente do elenco, Carl não se importou em apresentar o resto da equipe. O Jack faz praticamente o mesmo trabalho que você. Basicamente, vocês dois vão fornecer fogo de supressão. O Oliver é o nosso médico e atirador de elite. Se você precisar de tratamento ou apoio de longo alcance, ele é o cara. Quanto a mim, Cara fez uma pausa, pensando em como descrever seu papel. Então, ele simplesmente sorriu e disse: Você vai entender quando os tiros começarem. Eu vou descobrir. Man não entendeu muito bem. Mas vendo que Oliver e Jack assentiram como se fizesse todo sentido, ele decidiu simplesmente deixar para lá. Tanto faz. É só um trabalho. Contanto que entendamos o básico das funções um do outro, já está bom. Se sobrevivermos a esta missão, ninguém sabe quando, ou se eles voltarão a trabalhar juntos. Enquanto os mercenários observavam seus companheiros de equipe e se familiarizavam com o grupo, o tempo passou rapidamente. E exatamente às 9 horas da manhã, um executivo de terno e gravata, vestindo as cores da Arasaka, entrou no armazém, liderado por uma equipe de seguranças da Arasaka. A missão havia começado. Capítulo 44. Isto é uma prova. Havia 27 mercenários no total, mas, em comparação com os seguranças da Arasaka, eles estavam em menor número. 37 agentes de segurança da Arasaka, mais 27 mercenários. Isso dá um total de 64 pessoas. Vamos para a guerra ou para uma missão de escolta? Se fosse uma guerra, esse número de pessoas não seria suficiente. Oliver respondeu casualmente a Jack ao sair do armazém, lançando um olhar de relance para o veículo fortemente vigiado a cerca de 200 metros de distância, cercado pela segurança da Arasaka. Esse é o carro do cliente? Parece-me familiar. Oh meu Deus! Jack finalmente viu o carro e ficou boquiaberto. Um Raifiel de calibre Ginevere? Conheço esse carro. Lembro-me de ter assistido ao evento de lançamento. Nossa, fiquei babando por ele. E agora? Ainda estou babando. Ei! Cara deu uma risadinha, fixando o olhar no veículo de luxo enquanto uma enxurrada de informações inundava sua mente.
Para os entusiastas de carros, o nome Highfield por si só é sinônimo de riqueza. O calibre Guinevere, em particular, vale mais do que o PIB de algumas nações insulares. O motor rivaliza com o de carros de corrida profissionais, e o interior é tão luxuoso quanto uma suíte de hotel 5 estrelas. Utilizando a tecnologia Crystal Dome, o carro nem precisa de janelas, os passageiros podem ver o exterior de dentro através de telas digitais avançadas, proporcionando máxima segurança. E se você algum dia vir um nas ruas, nem pense em testar seu Lexington contra a blindagem dele. Essa beleza é construída com blindagem de nível militar. Quanto você acha que vale esse carro? Cara se virou para Oliver, Jack e Man, curioso para ouvir seus palpites. 10 milhões de redemoinhos? Oliver deu um palpite, mas Jack, claramente mais entendido de carros, respondeu sem hesitar. 22,5 milhões de edis. Para referência, o Koenigsegg CCXR de 2010 custou cerca de 26 milhões de edis. Esse número parece uma fantasia. Carl encarou o carro, fazendo as contas de cabeça. Se você vendesse aquela coisa, poderia comprar mais implantes cibernéticos de ponta do que jamais precisaria. Pare de pensar nesse tipo de coisa. Man, surpreendentemente o mais sensato entre eles, manteve a calma. Ele estava no ramo de carros de luxo há mais tempo do que qualquer um deles e já tinha visto muitos veículos desse tipo. No entanto, ele teve que admitir, esta foi a primeira vez que viu uma Calibre Guinevere pessoalmente. Mas ele havia aprendido algo ao longo dos anos. Quanto mais insana a missão parecesse, maior a probabilidade de se estar entrando em uma armadilha mortal. Sabe o que estou pensando agora? O que? Estamos todos mortos. Por que diabos você diria isso? Carl se virou confuso. Man suspirou, encarando o veículo extravagante. Se alguém que possui um Calibre Guinevere, alguém rico o suficiente para ter tanto seguranças da Arasaka, ainda contrata gente qualquer como nós para proteção extra. Me diga em que tipo de perigo estamos prestes a entrar. Carl estreitou os olhos, pensando por um instante antes de proferir uma única palavra que fez com que os rostos de Man, Jack e Oliver empalidecessem instantaneamente. Akpa, Akpa. A expressão de Oliver se contorceu enquanto ele encarava Carl. Por que diabos você suspeitaria disso? Eu tenho algumas pistas. Quanta certeza você tem? 50% de chance de estar certo, 50% de chance de estar errado. É o mesmo que não dizer nada. Apesar da frustração, Oliver sabia que Carl não diria algo assim sem um argumento sólido. Um palpite incerto de Carl nunca era um tiro no escuro. Se nada acontecer, ótimo. Mas se algo acontecesse, então seu inimigo era quase certamente a Akpa. Oliver já havia brincado antes que as ACPAs eram verdadeiros ralos de dinheiro para as empresas, mas isso não significava que elas não fossem incrivelmente perigosas. Ele sabia disso, porque a Sexta Rua tinha algumas unidades leves da ACPA escondidas. Ele também ouvirá histórias de mercenários veteranos da Sexta Rua que os haviam enfrentado no campo de batalha. Podem até ser mercenários bem equipados, mas comparados a um ACPA, isso era como comparar humanos a tanques. Não adianta pensar demais. Aceitamos o trabalho, então vamos fazê-lo. Nosso transporte chegou. Jack apontou enquanto vários veículos elegantes se aproximavam deles. Uma frota de aviões Villefort Alvarado V4F-570 diploma vazios chegou e estacionou em frente a eles. Villefort Alvarado V4F-570 diploma, um veículo de luxo imponente, projetado para potência e presença. Em Night City, dirigir um Alvarado não era apenas ostentação. Era uma declaração de status. Para muitos, este carro era o símbolo máximo de riqueza e status. Cara, eu sempre quis andar num desses quando era criança. Todo garoto de rua sonha com isso. É como ganhar na loteria. Agora eu só estou entrando num como parte do meu trabalho. Man balançou a cabeça enquanto observava os outros mercenários entrando em seus respectivos veículos. Será que vamos mesmo atravessar o Watson em comboio? Isso aqui grita, ataquei-me. Se me perguntarem, é melhor deixar o Calibre acelerar ao máximo e passar direto, problema resolvido em 10 minutos. E depois? Deixamos algum hacker sequestrar os semáforos, redirecionar os sinais de trânsito e nos levar direto para uma emboscada? Oliver bufou e abriu a porta do carro. Se o cliente é tão rico assim, por que não pegar um veículo autônomo e sobrevoar a cidade? Sem trânsito, sem obstáculos, sem complicações. Os veículos autônomos já têm até contramedidas contra hackers, não é? Apenas contra hackers básicos. Jack interrompeu a conversa enquanto observava Carl se acomodar no banco do passageiro. Você acha que quem quer que esteja tentando atingir esse alvo não tem dinheiro para contratar um netrunner de primeira linha? Ora, eles provavelmente já têm um a postos. No segundo em que decolarmos, eles assumirão o controle e nos farão cair direto no chão. Um rato entre lobos? Carl, o que você acha? Eu penso com os olhos abertos. Carl recostou-se, olhando através do para-brisa. Se eu tivesse que chutar, diria que há um informante infiltrado na equipe de segurança. Jack e Oliver trocaram olhares. Um homem de dentro? Sim. Se esse alvo fosse realmente seguro, por que diabos eles trariam um bando de mercenários não confiáveis para a situação? Cara deu um toque no painel, permitindo que o piloto automático do carro assumisse o controle. Os mercenários só se importam com uma coisa, os redemoinhos. Se eles estão atraindo um monte de gente como nós, significa que eles não confiam nem nos próprios homens. Agora estava óbvio. Havia traidores nas fileiras de segurança da Arasaka, provavelmente vários. Por isso tiveram que complicar as coisas contratando mercenários externos.
No entanto, ainda havia algo que não fazia sentido. Como diabos uma empresa tão poderosa quanto a Arasaka foi incapaz de desmascarar alguns poucos espiões? A menos que, esses espiões foram colocados lá de propósito. Se isso realmente tinha a ver com Sakura, então a situação era muito pior do que uma simples missão de escolta. Isso não foi apenas espionagem corporativa. Isto foi um teste. Um teste de sangue e fogo. Kara exalou, fechando os olhos por um instante. Algumas pessoas ficam obcecadas com a visão das flores de cerejeira após a tempestade. Capítulo 45. Emboscada. Onde estamos agora? Jack estava tenso desde que saiu do Arasaka Waterfront. Ele estava preparado para uma emboscada a qualquer momento, mas a espera era a pior parte. Entramos na zona industrial de North Watson. Oliver sentou-se no banco do motorista com as mãos agarradas ao volante, tentando acalmar os nervos. Neste momento estamos passando pelos antigos prédios de apartamentos abandonados. O comboio está diminuindo a velocidade, o carro da frente acabou de avisar pelo rádio. Aparentemente a estrada está bloqueada por entulho. Estão enviando pessoas para limpar. Você acha que seremos atingidos aqui? Não faço ideia. Mas sei que essa merda não é aleatória. Se prepare. Cara, abre um pouco a porta. Nessa velocidade, somos alvos fáceis. Se a coisa der errado, a gente pula fora. Kaká, você está dizendo que vamos ser atingidos tão rápido assim? Mãe esboçou um sorriso forçado, ajustando seus óculos de sol. Filho da puta, será que eles não podem ao menos nos deixar respirar primeiro? Talvez eu esteja apenas paranoico. Mas antes que Kara pudesse terminar, algo brilhou em sua visão periférica. Uma faísca vermelha tremeluzia no quinto andar de um prédio próximo. Seus reflexos aguçados entraram em ação e ele direcionou o olhar para o objeto. E o que ele viu fez seu estômago revirar. Ele conhecia aquele formato. Mesmo antes de chegar a 2075, Kara teria reconhecido aquela silhueta instantaneamente. RPG. E RPG, lançador de granadas propelidas por foguete, um lançador antitanque portátil capaz de obliterar veículos levemente blindados. Você só pode estar brincando comigo. Uma emboscada logo na entrada? Que tipo de chefe final tinha tanto medo do herói a ponto de ficar acampado na entrada? O cérebro de Kara trabalhava a todo vapor, fazendo cálculos, a trajetória do foguete, o raio da explosão e a extensão dos danos. A matemática era brutal. O foguete estava programado para impactar 10 metros à frente do veículo deles. E em 2075, a maioria dos modelos de RPG tinha um raio letal de 15 metros. O Alvarado, luxuoso, mas não há prova de bombas, não resistiria à explosão. Estar sentado lá dentro? Morte instantânea. Não há tempo para pensar. Kara abriu a porta com um estrondo, saltou para fora e rolou para longe da zona de detonação. Seu corpo se moveu por puro instinto, executando uma manobra que ele havia aprendido em um simulador de combate braindance. Técnica de evasão explosiva, vire-se de costas para a explosão. Deite-se de bruços no chão. Cruze os braços com as mãos espalmadas contra o peito. Encoste o queixo entre os bíceps, feche os olhos e a boca. Estenda as pernas, apontando os dedos dos pés para baixo. Prenda a respiração, as ondas de choque rompem os pulmões. Bum! Uma explosão ensurdecedora rasgou o ar, tão forte que parecia estar despedaçando a própria realidade. Por um segundo, Kara não conseguiu ouvir absolutamente nada, apenas o zumbido agudo de tímpanos rompidos. Mas em meio ao caos, ele captou o som inconfundível de metal se retorcendo. Grrrrrrrrr. A estrutura maciça do Alvarado absorveu o impacto da explosão. Não capotou, mas toda a parte da frente ficou amassada e deformada e irreconhecível. Uma massa retorcida de aço e destroços em chamas. Droga! Se Kara pudesse ver aquilo, provavelmente teria rido e chamado de arte pipoca. Tu. Jack cuspiu poeira e areia, balançando a cabeça. Filho da puta! Eles nem esperaram, nós simplesmente saímos pela porra da porta. O aviso de Kara veio em boa hora. Jack mal tinha reflexos para reagir. Ao contrário de Kara, ele não realizava nenhuma esquiva no estilo de treinamento de combate. Mas sua armadura subcutânea e físico naturalmente resistente significavam que ele evitava ferimentos graves. Agora coberto de poeira, Jack levantou a cabeça ao lado de Kara. Droga, precisamos de abrigo rápido. Man, por outro lado, foi o primeiro a reagir. Graças à ligação anterior de Kara, ele havia entreaberto a porta com antecedência. Quando o RPG atingiu o local, ele fugiu imediatamente. Agora, ele estava em posição, agachado atrás do porta-malas do carro, segurando sua arma pesada, examinando a área através de seus óculos cibernéticos, procurando pelos atacantes. Porra. Comparado aos outros, Oliver foi quem levou a pior. Estando ao volante, ele não tinha tempo de reação, sem mencionar que não tinha os reflexos de Kara nem a armadura de Jack e Man. Quando a explosão aconteceu, ele ficou completamente despedaçado. Um fragmento de estilhaço, ainda extremamente quente, havia se alojado profundamente em seu braço direito. O sangue jorrou. Filho da puta! Oliver apertou o braço ferido contra o corpo, prendendo-o entre as costelas e a axila. Com a mão boa, ele pegou uma gaze médica, arrancou o estilhaço com o polegar e o indicador e pressionou com força para estancar o sangramento. Seu rosto se contorceu de raiva. Mas não se tratava apenas da lesão. Emilitec Revitanol, estimulante médico de ação rápida. Injete para acelerar a coagulação e suprimir temporariamente a dor. Vou matar quem disparou esse foguete. Oliver rugiu, a voz transbordando de fúria.
Acabei de comprar essa arma, gastei tudo que tinha para modificá-la. Meu maldito rifle novinho em folha, nem consegui disparar um único tiro. Quando o RPG atingiu o alvo, Oliver mal conseguiu escapar. Seu rifle de precisão SOR-22, abandonado nos destroços. Uma arma pela qual ele havia economizado, passado semanas aprimorando. Uma pistola que nunca havia disparado um tiro sequer em combate, agora, completamente obliterada por um único disparo. Sua raiva era justificada. Não se preocupe, eu resolvo isso. Cara se levantou. O ataque com RPG não foi aleatório, eles não eram um alvo principal. O comboio tinha sido a isca. O veículo deles foi apenas dano colateral, pura sorte o salvou. Mas isso não significava que os desgraçados lá de cima sobreviveriam. Os olhos de Cara se fixaram no complexo de apartamentos de onde o foguete havia sido disparado. Jack Man, leve Oliver, encontre uma posição segura e coordene com os outros mercenários. Eu cuido dos caras lá em cima. Sem esperar por uma resposta, Cara correu em direção ao prédio. Observando suas costas se afastarem, Man finalmente entendeu. Na época em que Cara disse você vai entender quando a luta começar, Man não tinha entendido o que ele queria dizer. Agora sim, ele fez. Então esse filho da puta é um lobo solitário. Um lobo solitário que também dá ordens. Bem, isso vai ser interessante. Capítulo 46, Armas Inteligentes. O prédio de apartamentos em que Cara entrou havia sido completamente esvaziado. Tudo, exceto as paredes estruturais, havia sido reduzido a pedaços, facilitando a localização da escada num relance. O RPG havia sido disparado do 5º andar, mas Cara não tinha intenção de usar a rota normal para chegar lá. Se os atacantes não fossem tão idiotas, já teriam colocado minas terrestres e outras armadilhas ao longo da escadaria. Cara não teve tempo de desarmá-las uma a uma. Seu olhar desviou-se para o teto acima dele, onde notou uma luminária embutida. Após calcular rapidamente sua capacidade de salto, ele fez seu movimento sem hesitar. O fio monomolecular saiu disparado da mão de Cara, abrindo um buraco quadrado no teto, exatamente com 1 metro de lado. Enquanto a mistura de concreto e aço da armadura se desfazia e caía, Cara deu um passo à frente e usou os escombros como plataforma para se impulsionar para cima. O pé direito do apartamento tinha 2,8 metros de altura, mais um piso de 20 centímetros de espessura, o que significa que a distância entre um andar e o seguinte era exatamente de 3 metros. Cara tinha 1,8 metros de altura, com um salto de cerca de 50 centímetros. Levando em conta o alcance de seus braços, ele mal conseguia chegar ao 2º andar. Se uma cesta de basquete padrão tivesse 3,05 metros de altura, isso contaria como uma enterrada? Ao saltar, Cara apoiou firmemente uma das mãos no chão do 2º andar. No entanto, confiar apenas na força dos dedos não foi suficiente para se erguer. Foi aí que o fio monomolecular entrou em ação mais uma vez. O fio era afiado apenas na parte da lâmina. O restante funcionava mais como um chicote motorizado, o que significa que também podia servir como corda de escalada. Disparando novamente, desta vez sem usar a lâmina, o fio perfurou a luminária do teto no 3º andar. A ponta se alojou na estrutura metálica da lâmpada, envolvendo-a. Exatamente como Cara suspeitava, o projeto do apartamento era uniforme. Todos os andares tinham iluminação embutida idêntica. Cara puxou com força, fazendo com que os mecanismos em seu pulso emitissem um estalo nítido enquanto seu corpo era içado para cima. Quando metade de seu corpo já havia ultrapassado o 2º andar, ele apoiou o cotovelo no chão, contraiu o abdômen e se impulsionou para cima. Ao mesmo tempo, a lâmpada do teto sobrecarregada cedeu, derrubando um pedaço do teto. Cara recolheu o fio monomolecular no exato momento em que os destroços começaram a cair. Que legal! Não acredito que isso realmente funcionou. Em uma dança cerebral, Cara precisava apenas vivenciar algo uma única vez para memorizar cada movimento e replicá-lo. A técnica que ele acabou de usar era, na verdade, algo que ele tinha visto em uma dança cerebral repleta de ação. Naquela cena de ação, quando o protagonista estava prestes a cair de uma cachoeira, ele jogou uma corda em direção a uma árvore no último segundo, salvando-se com sucesso da queda. Ele ouvirá dizer que muitos gravadores de braindance tinham morrido filmando aquela cena. Mas contanto que tivesse sido gravada pelo menos uma vez, Cara poderia aprender a técnica. É claro que antes de realmente tentar, ele não tinha certeza absoluta de que funcionaria. Imaginou que, na pior das hipóteses, cairia de volta para o 1º andar, então resolveu arriscar. O fato de ter funcionado foi apenas um bônus. Sovosh. O som do fio monomolecular se retraindo estava ligeiramente fora de sincronia. Havia um pequeno atraso, como se alguns dos componentes mecânicos estivessem se atritando uns contra os outros. Certo, então isso teve um preço. O fio monomolecular foi projetado para ser recolhido quando parado, e não enquanto suspende todo o peso de uma pessoa no ar. Cara acabará de realizar um içamento improvisado com retração de cabos. Isso foi uma grande bobagem que desafiava a gravidade ao contrário. Cara não sabia, mas foi graças à habilidade de Victor que seu fio monomolecular estava resistindo. Se qualquer outro médico incompetente o tivesse instalado, o uso imprudente do implante poderia já tê-lo tornado inútil. Em momentos como este, sinto inveja das lâminas de louva-a-Deus. Se eu as tivesse, bastaria cravá-las na parede e escalar direto para cima. Com o intenso tiroteio acontecendo lá fora, o som de Cara cortando o chão era quase imperceptível. Aproveitando-se do fogo constante, ele repetiu a mesma manobra. Sovosh, Crank.
Desta vez, o ruído foi um pouco mais pronunciado, quase como se o fio monomolecular estivesse protestando contra o tratamento. Mas ao chegar ao terceiro andar, Kara decidiu parar de abrir caminho pelos tetos. Se ele continuasse subindo, poderia dar de cara com alguém. Mesmo que não houvesse ninguém acima, os atacantes no quinto andar certamente ouviriam o barulho vindo de baixo. Era hora de subir as escadas. Kara aproximou-se da escadaria e a examinou atentamente. Não havia minas ou armadilhas nos degraus que ligavam o terceiro ao quarto andar. Parece que eles concluíram que as armadilhas colocadas nos andares inferiores eram um aviso suficiente. Kara sabia que alguns tipos de minas podiam ser interligados por meio de conexões de dados. Em outras palavras, uma vez acionadas, elas notificariam imediatamente os atacantes sobre qual mina havia explodido. Dado isso, fazia sentido que eles tivessem preparado apenas o terceiro andar. Uma pena que ele ainda não fosse bom o suficiente em hacking. Caso contrário, ele poderia ter interferido nos sinais e usado aquelas armadilhas contra seus donos. Agachado e com passos leves, Kara subiu cuidadosamente até o quarto andar. Foi então que ele avistou um homem, de costas para ele na beira do salão, atirando sem parar no caos lá embaixo. E a arma que ele estava usando? Era algo que Kara nunca tinha visto pessoalmente antes. Uma arma inteligente. Yarazaka TK-20 Shingen, uma submetralhadora inteligente de alta tecnologia fabricada pela Arasaka. Equipada com tecnologia de mira avançada, ela rastreia alvos automaticamente. Compacta e precisa, é a arma dos sonhos de qualquer soldado ou mercenário. Se sua mira não é das melhores, esta arma te dá cobertura. O único requisito? Você precisa ter um módulo de link inteligente instalado. Uma arma de alta tecnologia fabricada pela Arasaka, nas mãos de um atacante. Porque eu nem estou surpreso. Kara estava a cerca de 7 metros do homem. Ele não tinha confiança suficiente em suas habilidades furtivas para se aproximar dessa distância sem ser detectado, especialmente em um espaço aberto sem cobertura. Se a abordagem dele estivesse um pouco errada e o cara se virasse por um segundo que fosse, Kara estaria morto. A arma inteligente não erraria. E Kara não tinha nenhuma armadura subcutânea, se ele fosse atingido doeria. Então, esse foi o limite da sua furtividade. Ao menos ele tinha chegado tão perto. Era muito melhor do que provocar explosões no primeiro andar e ter que lidar com um atirador inteligente e armado perseguindo. Kara ergueu seu Kenshin. Bang! Um jato de sangue explodiu no ar à sua frente. Bela arma. Vou levá-la. Capítulo 47. Exoesqueletos e Nekoma. O que aconteceu? Os tiros vindos do andar de baixo naturalmente alertaram os atacantes no quinto andar. Eles não eram tolos, conseguiam distinguir entre os sons da batalha em curso lá embaixo e os tiros vindos de dentro do prédio. Alguém inventou isso? Impossível. As minas e os dispositivos de detecção do primeiro ao terceiro andar não foram acionados. 3 pessoas caíram, sem sinais vitais. Alguém está nos andares inferiores. Vá para a escadaria agora. Havia 3 atacantes no quinto andar. Além do lançador de RPG agora vazio aos seus pés, cada um deles estava armado com uma submetralhadora Shingen Smart. Eles vinham disparando alegremente contra os mercenários que se debatiam lá embaixo, até que alguém os surpreendeu. Esqueçam os mercenários. Precisamos lidar primeiro com quem quer que tenha chegado aqui. No momento em que estavam prestes a se mover, o chão sob seus pés se expandiu repentinamente e explodiu, enviando uma onda de choque que se propagou para cima. No instante em que o tiro foi disparado, os atacantes levaram um segundo para avaliar a origem do som. Em seguida, precisaram de mais um segundo para confirmar que o número 3 estava morto. Mais 2 segundos se passaram antes que finalmente decidissem se dirigir à escadaria. 4 segundos inteiros desperdiçados. E 4 segundos foram mais do que suficientes para Kara usar a criatividade. Como usar seu fio monomolecular para quebrar uma lâmpada de teto, arrancar o pino de uma granada e jogá-lo diretamente na luminária acima deles. Olho por olho. Você me atacou com um RPG? Eu retribuirei o favor com uma simples granada. Kara se considerava uma pessoa verdadeiramente justa. Na explosão que atingiu o quinto andar, 2 atacantes morreram instantaneamente. Kara sinceramente não esperava por isso. Eles estavam muito próximos um do outro. Se um morrer, todos morrem. O único sobrevivente estava deitado no chão, mal respirando, com a mão direita arrancada por uma explosão e seu Shingen desaparecido. Só para garantir que o sujeito ainda tivesse alguma resistência, Kara ergueu a mesma Shingen que acabará de saquear. Só 3. É menos do que eu esperava. Outro tiro. O último atacante neste andar caiu em sono eterno. Oliver, eles estão todos caídos. Mantendo a equipe informada, Kara relatou imediatamente suas boas notícias a Oliver e Jack. Estamos usando os veículos e prédios como cobertura para revidar o fogo, mas Kara, tem um atirador de elite no terceiro andar do prédio em frente ao seu. Ele já eliminou 3 mercenários com uma Nekoma. Você consegue eliminá-lo? Um rifle de precisão Nekoma, hein? Tsunami Nekoma ou um rifle de precisão de alta tecnologia. Embora exija manutenção frequente, seus projéteis com núcleo de tungstênio podem penetrar as blindagens e paredes mais espessas, destruindo estruturas reforçadas com titânio. Ninguém pode se sentir verdadeiramente seguro ao enfrentar esta arma.
Devido à sua extrema letalidade, sua venda é rigorosamente controlada. A menos que você trabalhe para uma corporação ou governo, conseguir uma é praticamente impossível. Em outras palavras, qualquer pessoa que usasse o Necoma provavelmente tinha o apoio de uma corporação ou do governo. Cara lembrou-se das caras armas inteligentes como o Shingen, os RPGs e agora este rifle de precisão. Esses atacantes estavam seriamente superequipados para uma simples operação de eliminação de mercenários. Com esse poder de fogo, por que não esperaram até que os mercenários se aproximassem da equipe de segurança da empresa? A menos que houvesse outro grupo encarregado da segurança corporativa, enquanto este fosse responsável por eliminar os mercenários? Afastando esses pensamentos, Cara dirigiu-se à varanda destruída do apartamento e avistou seu alvo no terceiro andar, do outro lado da rua. O atirador estava camuflado, seus olhos cibernéticos brilhando em vermelho enquanto ele, metodicamente, mirava nos mercenários abaixo. Espere. Não era suposto um atirador de elite mudar de posição após cada disparo? Por que esse cara estava parado no mesmo lugar? Enquanto o cara tentava desvendar o mistério, viu várias balas atingirem o corpo do atirador, ricocheteando sem causar danos. Tem algo errado. Através dos buracos de bala na capa, Cara conseguiu ver melhor o que havia por baixo. O brilho metálico, a blindagem amassada, a forma como o corpo do atirador absorveu os disparos. Esse cara estava usando um exoesqueleto de combate que cobria todo o corpo. Cara já tinha visto exoesqueletos nas lojas de moda de North Watson. Eram caros, impraticáveis e exigiam modificações cibernéticas adicionais para sequer funcionarem. Mas o que o atirador estava vestindo? Isso estava em um nível completamente diferente. Com certeza, mais um equipamento militar. Puta merda. Mesmo que todos os mercenários aqui soubessem que essa missão era uma armadilha mortal, será que precisavam mesmo dificultar tanto as coisas assim? Enquanto o cara ponderava se deveria lançar uma granada contra o atirador, outro mercenário abaixo teve exatamente a mesma ideia. Ele desengatou uma granada do cinto, saiu correndo da cobertura e a arremessou em direção à posição do atirador. Sua bravura foi recompensada com morte instantânea no instante em que a granada saiu de sua mão, sua cabeça e parte superior do corpo foram obliteradas. Quanto à granada em si, os olhos cibernéticos do atirador a localizaram no ar e com um único tiro preciso detonaram-na antes que pudesse atingi-lo. E naquele movimento de fração de segundo, quando o atirador ergueu o rifle, seu olhar naturalmente se dirigiu para cima. Seus olhos vermelhos brilhantes fascaram. Ele avistou Cara. Merda. Sem hesitar, Cara se atirou para trás, dando uma cambalhota. Uma fração de segundo depois, sua varanda foi destruída. Uma placa de concreto armado de 2 metros de comprimento por 1 metro de largura se estilhaçou em pedaços, desmoronando sob a força do impacto da bala disparada pelo fuzil Necoma. Aquela bala não destruiu apenas a varanda. Sua força de penetração atravessou o teto do 5º andar. Deitado de costas devido à queda, Carl olhou para cima, ele conseguia ver através do buraco enorme o céu poluído de Night City. Oliver. Aquele atirador tem um exoesqueleto de nível militar. O quê? Nível militar? Eu sabia que esse trabalho ia ser um pesadelo. O som dos tiros ecoava pelo microfone de Oliver. Pelo que parecia, eles ainda estavam em tiroteio. Então a voz de Jack interrompeu. Carl, se aquele cara tem um exoesqueleto de nível militar, concentre-se em sobreviver. Eu, Man e Oliver já estamos indo em direção ao prédio dele. Vamos eliminá-lo quando estivermos perto. Você só precisa ficar onde está e nos dar cobertura lá de cima. A escadaria está repleta de minas e sensores, não será tão fácil. E Jack, sua armadura subcutânea não vai impedir aquele tiro de franco-atirador. Cara enfiou a Shingen de volta no coldre da cintura e sacou sua Kenshin. Deixe-me tentar algo primeiro. Eu já atirei antes mesmo de poder revidar. Não vou deixar isso passar. Que diabos você está planejando, cara? Jack não gostou do tom de voz dele. Qual foi a resposta de Cara? Um duelo clássico do Velho Oeste. Se ser atingido significa morte instantânea, então a resposta é simples. Só não seja atingido. Sem problemas. Apenas uma corrida perfeita, sem danos. Cara saltou através do piso quebrado, caindo até o 3º nível. Ele escutou. Esperei. O estrondo ensurdecedor do Necoma ecoou novamente. Cara se mudou. E fez uma loucura. Ele ergueu seu Kenshin e atirou na grade da sacada, destruindo a obstrução. Então ele disparou para frente. Ao saltar da borda da varanda, detritos de pedra se espalharam sob seus pés. Em pleno ar, ele cruzou o olhar com o atirador. Ei! E o Kenshin de Cara? Já estava apontado e disparando antes mesmo que o atirador pudesse levantar o rifle. Capítulo 48. O tiro. Qual a distância que uma pessoa normal consegue saltar com uma corrida de impulso? 6 metros. Qual a largura desta rua? Não menos que 18 metros. Então, na verdade, Cara não estava tentando pular para o prédio de apartamentos do outro lado da rua. Ele estava se colocando em uma posição sem escapatória, um convite aberto para o atirador disparar. O mesmo tiro perfeitamente preciso que detonara a granada no ar momentos antes. Todo atirador de elite desenvolve seus próprios instintos de tiro, uma memória muscular, um reflexo inato que se torna parte dele. Quanto melhor o atirador, mais profundamente esse instinto está gravado em seus ossos. E esse atirador era da elite. Sua velocidade de reação superou até mesmo o feedback de dados cibernéticos de seus sistemas ópticos. Antes que seu cérebro pudesse processar completamente o salto de Cara, seu rifle já estava erguido. Ele puxou o gatilho.
E o ângulo da foto? Exatamente igual a antes. Um atirador de elite nunca muda seu ângulo de disparo ao atingir um alvo na mesma altura. A granada foi detonada na altura do terceiro andar, então Caro saltou até a altura do terceiro andar. Ele manteve propositalmente a mesma altitude da granada, e deliberadamente atrasou seu próprio arremesso por uma fração de segundo. Caro poderia ter atirado primeiro. Ele estava preparado diante do atirador. Mas se ele atirasse primeiro, a sequência de disparo do atirador não mudaria, ambos acertariam seus tiros simultaneamente. Caro não sabia se sua bala mataria o atirador, mas ele sabia com toda certeza que o tiro do atirador o mataria. Então, em vez disso, ele optou por uma jogada mais arriscada. O ângulo do rifle estava travado. O cano foi consertado. Sua trajetória estava definida. Então Caro fez uma loucura. No instante em que o projétil da Nekoma saiu do cano, a bala de Caro já estava lá, à espera. Em 1916, durante a campanha de Galípoli, ocorreu um evento impossível. 2 balas colidiram no ar. A probabilidade estatística? 1 em 70 bilhões. Caro sabia que não tinha tanta sorte assim. Então, em vez disso, ele não mirou na bala em si. Ele mirou em um alvo específico. E o que é o cano de um atirador de elite se não um alvo fixo? Para Caro, esta não era 1 em 70 bilhões. Era uma chance de 50% para 50%. Acertou? Viva! Se errar o palpite, morre. Simples assim. A sorte estava do lado de Caro. O chute dele acertou o alvo. O projétil da Nekoma detonou dentro do cano, lançando estilhaços e detritos para fora em uma explosão. O rifle? Estilhaçado, se partindo como um alto-falante estourado. E a próxima bala de Kara Kenshin. A bala atravessou o cano destruído sem deixar marcas e penetrou diretamente no crânio do atirador. Rifles de precisão raramente disparam em rápida sucessão. Antigamente, isso acontecia porque os resíduos de pólvora no cano afetavam a precisão. Isso ocorre porque os rifles de precisão baseados em tecnologia se degradam muito rapidamente sob fogo rápido, sua precisão é prejudicada e seus componentes se deterioram mais depressa. E ao contrário da Nekoma, a Kenshin de Kara era uma pistola semiautomática. Isso significava que assim que uma bala era disparada, outra já estava na câmara e pronta para ser usada. Duvido que seu crânio seja tão resistente quanto seu exoesqueleto. Carla apertou o gatilho novamente. O corpo de Kara se moveu ao absorver o impacto da aterrissagem. Ao saltar de um terreno elevado, rolar não era uma opção. Isso quebraria sua coluna. A técnica correta era, recordando o treinamento da equipe de trauma que recebeu na Braindance, Kara executou a manobra. Aterrisse com a ponta do pé, seguindo imediatamente com o calcanhar. Incline-se para frente relaxando o corpo. Mãos no chão, usando os braços para absorver o impacto. Dobre os joelhos, deixando o impulso te levar a um rebote controlado. Mesmo com a técnica adequada, ele sentia como se todo o seu corpo estivesse se desfazendo. Mas Caro não teve tempo de parar. Os atacantes hesitaram. Por um instante, eles não reagiram, esperando que o atirador resolvesse a situação. Mas assim que Caro aterrissou ileso, até o mais tolo deles percebeu. Tiveram que apontar as armas para ele. Caro não conseguiu escapar das balas. Pelo menos, ainda não. Então ele nem tentou fugir. Em vez disso, ele rolou para trás de um carro para se proteger. Mais uma rodada. Outra esquiva. Caro estava ficando muito bom nisso. Suas armas. Submetralhadoras Shingen, armas inteligentes. Poderoso sim, mas com uma falha fatal. Eles precisavam primeiro fixar o alvo antes que o sistema de rastreamento entrasse em ação. O que significava que Caro tinha uma janela de oportunidade para reagir. Mas o carro não aguentaria para sempre. Ele foi imobilizado. Agora era a hora de usar sua técnica mais poderosa? Me ajude. Caro solicitou reforços pelo sistema de comunicação. E eles não decepcionaram. Estou aqui, Caro. Jack avançou em disparada, usando um cadáver como escudo. Jack Wells, querida. Ele gritou, atraindo toda a atenção para si. Jack. Sempre aquele que se coloca na linha de frente, que assume a responsabilidade por sua equipe. No momento em que Jack apareceu, os atacantes mudaram de alvo. Eles abriram fogo? Mas e as balas deles? Eles só conseguiram passar pelo cadáver que Jack estava segurando. E então, parou. As armas inteligentes eram avançadas. Muito avançado. Mais da metade de seus componentes eram sistemas de rastreamento e microcomputadores. O que significava? Menos espaço para poder de fogo real. A penetração deles foi péssima. Claro, alguns modelos conseguiam desviar as filmagens de obstáculos. Mas como romper uma armadura pesada? Isso não vai acontecer. E a camada subdérmica de Jack era suficientemente espessa para resistir por algum tempo. Mas só por um curto período de tempo. Balas demais e ele ainda assim cairia. Felizmente, Jack não estava sozinho. Não se preocupe, KK. Você não vai morrer hoje. Man atacou em seguida, carregando um pedaço enorme de concreto como se fosse um maldito escudo antimotim. Com eles na linha de frente, os outros mercenários aproveitaram a oportunidade. O atirador foi abatido. A ameaça dos RPGs havia desaparecido. A vantagem dos atacantes desapareceu. Agora era a vez deles. Não nos subestimem, porra. Os mercenários rugiram, desencadeando o inferno. Esses não eram bandos aleatórios. Eram mercenários de rua endurecidos, forjados em sangue e fogo. Eles viram a sua oportunidade e aceitou. Você realmente achou que armas inteligentes seriam suficientes para vencer? Um dos mercenários riu enquanto descarregava seu rifle de alta potência contra os atacantes.
sem o apoio de seus principais armamentos, sem o atirador de elite e os explosivos para os neutralizar, esses usuários de armas inteligentes estavam completamente acabados. Nas ruas, ouvia-se um ditado, meio brincadeira, meio verdade. Só uma vadia que não sabe mirar confiaria numa arma inteligente. Porque se você conseguisse lidar com uma arma cinética ou tecnológica, por que diabos alguém usaria uma arma inteligente? PS, no jogo não importa o que aconteça, Jack nunca reclama quando você inicia um tiroteio. Ele está sempre lá, pronto para entrar em ação, assumindo a responsabilidade por você. E pensando bem, talvez ele não devesse ter sido tão corajoso. Mas por outro lado, Jack não seria Jack de outra forma. Capítulo 49. Intervalo do meio do jogo. Argue, argue, argue. Cuspiu várias vezes e finalmente sentiu o gosto metálico na boca diminuir um pouco. Seu olhar percorreu o campo de batalha agora silencioso, repleto de cadáveres de mercenários e atacantes. Antes de se voltar para os seguranças da Arasaka que só agora chegavam tranquilamente, ele estalou a língua em sinal de irritação. Lutamos e sangramos, e agora eles simplesmente aparecem como se nada tivesse acontecido. Podiam muito bem ter escrito na cara deles, vocês são apenas bucha de canhão descartável para testar o perigo. O que mais você esperava? Respondeu Oliver enquanto usava cuidadosamente uma pinça esterilizada e um bisturi para tratar os ferimentos de Jack. Fique quieta, você levou muitos tiros. Nenhum em pontos vitais, mas se não os tratarmos adequadamente, você pode acabar com danos permanentes. Jack fez uma careta enquanto Oliver trabalhava. Você não pode simplesmente me dar uma injeção de revitalizar ou curar. Eu vi que você ainda tinha um pouco. Isso não me curaria muito mais rápido? Oliver continuou seu trabalho, explicando enquanto extraía uma bala. Essa substância acelera a regeneração celular, mas se eu injetar agora, as balas ficarão presas dentro do seu corpo. Preciso removê-las primeiro. Além disso, já usei as últimas doses nos mercenários gravemente feridos. Eles precisavam mais. Sério? Jack lançou-lhe um olhar cético. Isso não parece ser você. Cobrei dele 100 edis por dose. Jack imediatamente dispensou a ideia com um gesto de mão. Então deixa pra lá. É claro que ele sabia que Oliver tinha sido mais do que justo. Quando se está à beira da morte, você pagaria de bom grado 1000 ou até 10.000 edis por algo que pudesse salvar sua vida. E para um grupo de mercenários, gastar um pouco de dinheiro para manter seu esquadrão vivo e em plena capacidade de combate era uma decisão óbvia. Oliver provavelmente não queria ficar devendo favores, então estabeleceu um preço pequeno. Olhem para vocês, todos tão nobres e altruístas. Carl retornou de sua missão de limpar parte do campo de batalha. Ele havia subido até a posição do atirador no terceiro andar, apenas para encontrar um rifle de precisão Nekoma quebrado e um capacete de exoesqueleto estilhaçado. O próprio atirador havia desaparecido, o que significava que o tiro de Carl não fora fatal. Quanto ao momento exato em que o atirador conseguiu escapar, Carl não tinha certeza. Os mercenários contra-atacaram rapidamente depois que ele desarmou o atirador, deixando apenas uma pequena janela de fuga. O número final de atacantes foi contabilizado. Além do número desconhecido de pessoas que fugiram, 21 corpos foram confirmados espalhados pelo complexo de apartamentos. Cada atacante portava uma submetralhadora inteligente Shingen, mas quase todas haviam sido destruídas, seja pelos dispositivos de autodestruição de seus donos ou por granadas antes que os mercenários pudessem capturá-las. Em termos de saque, a missão foi um fracasso total. Os 21 atacantes mortos custaram aos mercenários 13 vidas e deixaram outros 4 em estado crítico. Entretanto, e os 37 seguranças da Arasaka? Nenhuma baixa, nem mesmo um uniforme sujo. Metade de nós se foi assim de repente. Man suspirou ao se aproximar, sentindo uma mistura de tristeza por seus companheiros mercenários e alívio por ter escolhido ficar com Carl. Se não o tivesse feito, seu corpo poderia estar entre os mortos. Ou pior, se Carl não tivesse conseguido aquele tiro incrível para eliminar o atirador, todos eles estariam estirados no chão. Eles eram todos lutadores valentes. Uma grande pena. Jack assentiu com a cabeça, sentindo o peso das perdas. Cada um dos mercenários caídos era tão bem equipado e tinha implantes cibernéticos quanto eles. Simplesmente tiveram sorte, não foram atingidos pelo primeiro RPG, não foram abatidos pelo franco-atirador, não foram pegos no fogo cruzado. Pura sorte, pura e simplesmente. Só nós que ainda estamos vivos temos o direito de suspirar. Carl resmungou ao notar os seguranças da Arasaka avançando, abrindo caminho agressivamente para o comboio. Eles empurravam os mercenários que acabavam de arriscar suas vidas na luta, como se fossem meros peões descartáveis. Você está brincando comigo? Man praguejou alto, sua frustração transbordando. Acabamos de nos sacrificar por esses filhos da puta corporativos, e agora eles mal podem esperar para nos descartar? O caminho à frente nem está livre ainda. Se eu aceitar outro emprego corporativo depois disso, juro que serei um completo idiota. Estou mais preocupado com outra coisa neste momento. A expressão de Oliver escureceu enquanto ele observava mercenários feridos, mal conseguindo ficar de pé, sendo empurrados brutalmente ao chão pelos guardas da Arasaka. Quanto você acha que os intermediários embolsaram da nossa parte para fazer esses figurões corporativos se sentirem tão ousados? Os números não batiam. Cara deu de ombros. Provavelmente muito. Mas honestamente, mesmo que não estivessem desviando dinheiro, corporações como essas ainda nos tratariam como lixo. Agora até os cachorros das grandes empresas têm hierarquia?
Que isso, existe uma hierarquia para ser um babaca. Claro. Você acha que os cães vêm em raças e tamanhos diferentes sem motivo? Até os vira-latas se importam com pedigree. Ainda estamos falando de cachorros de verdade ou de cachorros corporativos? Existe alguma diferença? Caro olhou de relance para Guinevere que se movia lentamente. De qualquer forma, tudo se resume a status e linhagem. Ah, isso me lembra. Cara desengatou a submetralhadora Shingen Smart da cintura e a jogou para Oliver. Eu peguei 2 SMGs Saratoga antes. Dei uma para Jack e fiquei com a outra para modificar. Nunca te dei nada, então aqui está, isso deve compensar. Eu não te disse antes que queria um rifle de precisão? Oliver suspirou. Tanto faz. Não é como se eu tivesse outra coisa para usar agora. Sua voz ainda carregava o pesar de ter perdido seu SOR-22. Jack deu uma risadinha, estendendo a mão larga para dar um tapinha no ombro de Oliver. Não se preocupe, irmão. Você vai conseguir outro. Cedo ou tarde. Sim. Oliver suspirou, observando a equipe de segurança da Arasaka remover os destroços com eficiência. Mas primeiro, temos que sobreviver a este emprego. Essa missão tinha acabado de começar. Caro verificou as horas. 2 horas para concluir o trabalho. 30 minutos já se passaram. Falta 1h30 para entregar o alvo. Quando Guinevere passou por eles, Caro teve uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Ele se virou para o veículo, mas tudo que conseguiu ver foi sua carroceria prateada e polida. Apenas imaginação dele? No mesmo instante em que Cara desviou o olhar, a pessoa dentro do carro também desviou o olhar. Capítulo 50, 10 minutos. Os carros alvarado destinados aos mercenários haviam sido quase completamente destruídos durante o bombardeio anterior com RPG. No entanto, com apenas alguns mercenários ainda capazes de lutar, os veículos restantes, após alguns reparos emergenciais, foram suficientes para transportar os 10 mercenários que ainda podiam continuar a missão. Após estabilizar os 4 mercenários gravemente feridos e tratar os levemente feridos, Oliver subiu no novo alvarado. Você acha que esses 4 realmente chegarão ao hospital? Quem sabe? Só podemos esperar que sejam resgatados antes que algum bandido ou ladrão de rins os encontre primeiro. Man olhou pela janela traseira para os mercenários feridos deixados em um local relativamente seguro. Se ao menos eles tivessem cadastro na equipe de trauma, seriam resgatados de helicóptero em minutos. Trauma tinha uma corporação médica privada com paramédicos de combate altamente treinados. Enquanto os clientes puderem pagar o seguro, a Trauma Team responderá imediatamente a ferimentos, independentemente do clima ou localização. Qualquer um que tentar interferir em suas operações, sejam membros de gangues, mercenários ou até mesmo outra equipe da Trauma Team será tratado de acordo com a lei. É mesmo? Oliver zombou. Até mesmo uma assinatura básica prata custa 10.000 edis por mês. Você acha que mercenários como nós, que gastamos todo o nosso dinheiro assim que o recebemos, podemos arcar com esse tipo de despesa regular? É um bom argumento. À medida que o veículo se afastava, Man mudou o foco de sua atenção para outro assunto. Quanto você acha que eles vão receber? Pago? Você quer dizer o pagamento da missão? Carl olhou para ele sem entender muito bem porque ele estava tocando no assunto. Os intermediários já deixaram claro. O pagamento só é feito quando o trabalho estiver concluído. Entregue significa entregue. Quem morreu ou ficou ferido demais para continuar, não recebe nada. Filho da puta, eu sabia. Man levou as mãos à testa frustrado. Esses canalhas corporativos planejaram isso desde o início. Eu estava me perguntando por que eram tão generosos, descobri que só queriam nos explorar ao máximo primeiro, para terem que pagar menos no final. Eu devia ter imaginado. As grandes corporações nunca emitem um cheque sem garantir que receberão mais em troca. A pior parte, continuou Carl num tom quase divertido de tão cínico. Algumas empresas provavelmente nem estavam tentando nos prejudicar. Mas basta 1 ou 2 canalhas gananciosos na cadeia de comando querendo embolsar uma parte do nosso lucro. Era sempre a mesma história. Os responsáveis podiam até estar dispostos a pagar um valor justo, mas e os que realmente executavam as ordens? Esses sim desviavam o dinheiro e depois agiam como se os mercenários devessem ser gratos pelas migalhas que recebiam. Droga, quanto mais penso nisso, pior esse trabalho me parece. Man gemeu, recostando-se na cadeira. Ele havia trabalhado principalmente em bicos de rua, então não estava familiarizado com o funcionamento real dos contratos corporativos. Bom, depois desse emprego, com certeza ele não aceitaria outro. É, só de pensar nisso já me irrita. Caro soltou um suspiro profundo, e de repente percebeu algo. O comboio da Arasaka estava diminuindo a velocidade. Um instante depois, seus veículos começaram a se mover para o lado, abrindo caminho para que os carros dos mercenários assumissem a liderança. Que porra é essa? A raiva de Jack explodiu instantaneamente. Eles estão nos colocando na linha de frente de novo? Quando precisam de nós, nos jogam no moedor de carne. Quando não precisam, mandam a gente se fuder. Mas assim que a coisa ficar feia, eles somem. Eles estão apostando na falácia do custo irrecuperável, disse Carl, secamente. Já perdemos muito para desistir agora. Eles sabem que estamos desesperados para terminar o trabalho, porque se não o fizermos, todas aquelas mortes terão sido em vão. E se simplesmente fossemos embora? Ou nos voltássemos contra eles? Cara deu um sorriso irônico. Essa é a aposta. Eles estão apostando que não vamos conseguir. Jack cerrou os punhos, sua paciência se esgotou. Eu juro, se eu aceitar outro emprego na Arasaka, eu sou um completo idiota.
Ao menos a Militech tinha Blanca, que fazia shows decentes, então ainda valia a pena mantê-los por perto. Tenho que dizer, Blanca não era tão ruim assim, né? Oliver suspirou. A gente só percebe o quão bom algo é quando tem algo pior para comparar. Eu poderia contar uma piada sobre as grandes empresas agora mesmo, Car Hill. A Arasaka funciona em turnos das 6 horas da manhã às 2 horas da madrugada, jornadas de trabalho de 20 horas, e mesmo assim no tempo livre. Esses filhos da puta corporativos ainda têm energia para ficar explorando mercenários como nós. Putz, acho que eles instintivamente sabem como explorar as pessoas, né? Jack, apesar da frustração, deu uma risada. Cara, essa história de aprendiz rápido me pegou direitinho. Enquanto conversavam, o Alvarado continuou avançando, navegando automaticamente através do comboio da Arasaka, que convenientemente abriu caminho para que eles assumissem a liderança novamente. Dessa vez, porém, todos os mercenários no carro tinham a porta destrancada e entreaberta, por precaução, caso precisassem fugir a qualquer momento. O último ataque com RPG havia deixado uma impressão duradoura, e era bem provável que esse fosse um hábito que manteriam por muito tempo. Mas então, algo inesperado aconteceu. Nada, eles atravessaram a zona industrial de North Watson sem número nenhum incidente. Chega de ataques. Chega de RPGs. Nem mesmo um único inimigo à vista. Será que os atacantes já tinham esgotado todos os seus recursos? Será que simplesmente desistiram após a emboscada falhada? Cara queria se convencer de que era esse o caso, mas algo parecia errado. A zona industrial de North Watson era território da Maelstrom, mas por algum motivo, Cara não tinha visto um único membro da gangue Maelstrom durante todo o percurso. Nenhum daqueles icônicos olhos cibernéticos vermelhos brilhantes, nem mesmo nas sombras. Isso não era normal. O oceano está sempre calmo antes da tempestade. À medida que se aproximavam da Avenida Califórnia, onde a Torre Azul se erguia ao longe, o ar dentro do carro ficou mais pesado. Todos podiam sentir isso. A calmaria antes do caos. Quanto mais próximos ficavam, mais forte se tornava o sentimento. Então, assim que a silhueta da Torre Azul ficou totalmente visível, Jack se pronunciou. Quanto tempo resta? Cara sabia o que ele queria dizer. Ele também sabia que Jack já tinha a resposta. Ele só queria que Cara a dissesse em voz alta. 1 hora e 10 minutos. Mas essa não era a resposta verdadeira. Jack olhou fixamente para a torre, calculando a distância. Não se passou 1 hora e 10 minutos. Foram 10 minutos. Porque era tudo que lhes restava. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.